Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD dos Adultos online. E nesta aula, queridos irmãos, estaremos estudando a lição 6, Pela graça sois salvos. Esta lição, ela vem iniciar o estudo com relação ao livro, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E sobre Efésios, como nós podemos nos localizar neste local? A cidade de Éfeso era uma cidade localizada onde hoje fica a atual Turquia. Então vocês podem ver aí no mapa que Éfeso ficava relativamente próximo às cidades de Esmirna, Pérgamo. Você vê várias cidades bem famosas, até mencionadas no livro de Apocalipse: Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. Eram cidades que ficavam onde hoje está a atual Turquia, e basicamente cidades que viviam a cultura grega, até porque foram fundadas por influência grega. Então a expansão da própria Grécia trouxe a fundação dessas cidades. Então a cultura lá era a cultura helênica, a cultura da Grécia. Então as divindades adoradas eram divindades gregas. Então basicamente aqueles irmãos que faziam parte da igreja em Éfeso eram gentios, ou seja, foram pessoas que se converteram das religiões pagãs ao cristianismo. A maior parte deles não tinha origem judaica, não eram judeus, não tinham uma formação judaica. Então, Paulo, ele vai explicar um pouco para esses irmãos sobre o significado de ser nova criatura, quais eram os desafios. Então, a carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo. A autoria da carta não é muito discutida. Paulo se introduz no versículo 1, em Efésios 1:1, que Paulo, servo de Cristo, e ela foi escrita durante sua primeira prisão em Roma, datada entre os anos 60 e 61 depois de Cristo. E o maior propósito dessa carta é mostrar a natureza da igreja e da vida cristã aos que vinham de uma herança, como eu falei, e ambientes pagãos, ou seja, eram aquelas pessoas que seguiam a religião grega, que havia divindades de deuses e semideuses que são tão famosos como Apolo, como Apolo, Zeus, e semideuses como Perseu e outros mais que a gente ouve em filmes e em livros. Pois esses novos convertidos estavam adotando um código moral frouxo, ou seja, a religião grega era muito flexível com relação à moral, ela não tinha a mesma moral cristã de valores e de costumes. Então a igreja ela estava vivendo momentos assim estavam perdidos com relação a como se portar. E Paulo vai orientar esses cristãos o que é igreja, qual o significado de ser igreja, qual o significado de ser cristão, além da responsabilidade individual e social, ou seja, a responsabilidade de todos membros da igreja. Então, é uma carta que vai ensinar, quando você pensa em Efésios, é uma carta que vai te ensinar a ser igreja. É uma carta muito importante que vai mostrar o que é ser igreja, qual a importância da igreja e como eu posso contribuir para o crescimento da igreja. E o nosso foco na lição de hoje são os 2 primeiros capítulos de Efésios. Não vamos poder estudar com muitos detalhes
esses capítulos, vai ser somente uma visão geral, para que a gente possa ter uma visão geral desses primeiros 2 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. E com relação a Efésios, capítulo 1, nós vamos enfatizar 3 pontos que eu acho muito importantes para nós observarmos. E ela fala de um tópico muito bom, de 3 bênçãos espirituais recebidas da parte de Deus. Interessante que muitas vezes a gente só pensa em bênção como algo concreto, como algo, eu recebi a bênção do emprego novo, eu recebi a bênção da saúde, eu recebi a bênção da conversão de um parente querido, eu recebi a bênção do casamento ou de um filho. A gente sempre tende a pensar em bênção, em coisa concreta, em algo concreto. Porém, há bênçãos que talvez nós nem nos damos conta de que são bênçãos. O processo, a salvação já foi tão para nós, tão absorvida, que nós nos damos conta de que são bênçãos que Deus nos concedeu e que mudam a nossa vida. Nós temos 3 bênçãos que podemos destacar no 1º capítulo de Efésios. E quais são elas? A primeira, a bênção de ser escolhido pelo Pai. A segunda é a bênção de ser redimido pelo seu Filho. E a terceira é a bênção de ser selado pelo Espírito Santo. Então são 3 bênçãos espirituais que Paulo ele enfatiza nesse 1º capítulo da carta. Ele traz logo no começo, ele fala para os efésios as bênçãos que eles receberam a partir do momento que eles aceitaram a Jesus como Salvador. A primeira delas, ela está focada está lá nos 3 primeiros versos de 3 a 6, que é a bênção de ser escolhido pelo Pai. Vamos ver a leitura desses trechos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós fomos escolhidos por Deus. Jesus, quando ele vai trazer lá em João, capítulo 14, ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. E ele vai colocar mais à frente que vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos por Deus. Entretanto, esse capítulo pode levar a uma ideia equivocada, principalmente quando faz eleição e predestinação, quando ele coloca aqui, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A palavra predestinação já nos deixa assim um pouco ressabiados, porque tá assim, será que as pessoas, a ideia da doutrina da predestinação é o seguinte: Deus já predestinou aquelas pessoas que iriam ser salvas. Ou seja, ele já tem lá escrito, você nasce já com o selo da salvação ou com o selo da perdição, porque essas pessoas já foram predestinadas por Deus. Deus, ele que já sabe as pessoas que vão ser salvas. Nós batistas, nós não acreditamos na predestinação, nós não acreditamos nisso, porque nós entendemos que, como em João 3,16, que diz que porque Deus, é um versículo muito famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. E a Bíblia ela fala todo, ela não fala somente aqueles que Deus escolheu para ser salvos. A predestinação nesse caso, essa palavra aí, a nossa tem a ideia de vocação. Deus nos vocacionou para sermos filhos da adoção em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, ele sabe quem vai ser salvo. Desde o nascimento, ele tem a ciência porque ele sabe de todas as coisas. Porém, ele não vai escolher quem vai ou não ser salvo. Ele coloca a salvação disponível para todos, mas ele já sabe com antecedência quem irá ser salvo e quem não irá ser salvo. Essa é a diferença básica. Deus sabe quem irá ser salvo, mas não que ele restrinja a salvação para aquelas determinadas pessoas que têm acesso. Então, a predestinação aqui, ele nos elegeu e nos predestinou, ele nos elegeu nesse sentido, porque ele já sabe as pessoas que já serão salvas, mas a salvação foi franqueada a todos. Ela vai depender do ato. A salvação ela tem uma fatia importante, que nós vamos ver aqui mais à frente, que é ligado à escolha de Deus. Deus colocou a salvação disponível a todos. Porém, nem todos aceitam a salvação. Isso é bem claro para nós. Então, nós tivemos a bênção de sermos escolhidos por Deus. E nós somos escolhidos por Deus porque Ele colocou a salvação disponível para todos. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós fomos escolhidos por Deus. E essa é uma grande bênção que nós recebemos do nosso Pai. A bênção de sermos salvos, a bênção de sermos escolhidos por Ele. Outro tópico muito importante é a bênção de sermos redimidos pelo seu Filho. Ou seja, nós fomos redimidos por Jesus. E ela está, Paulo, ele vai trabalhar sobre essa bênção no capítulo 1, versos de 7 a 12. Vamos ler. A bênção de ser redimido pelo Filho. Diz aí as Escrituras: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em Cristo nós tivemos a bênção da redenção. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos lavou do pecado. O sacrifício de Cristo nos purificou de toda a injustiça. Nós éramos pecadores e Deus, através de Jesus Cristo, colocou um sacrifício perfeito em nosso lugar, porque sabemos que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o sacrifício de Jesus nos possibilitou sermos remidos. Então, fomos remidos de todas as ofensas através de Jesus Cristo. Então, através desse sacrifício,
nós recebemos uma herança muito preciosa. Ele fala aqui, olha, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito. E a herança, qual é a herança? Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, antes nós não tínhamos herança alguma, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos nada ao nosso favor. E o sacrifício de Jesus foi uma bênção que Deus nos concedeu para que nós fôssemos remidos do pecado. E Paulo, ele fala aos Efésios que essa era uma bênção muito importante que eles tinham recebido, porque ela faz toda a diferença. Eles, os Efésios, e nós não tínhamos salvação, nós estávamos perdidos no pecado e o sacrifício de Jesus nos deu a possibilidade de termos a vida eterna e vivermos uma nova vida para louvor da sua glória. Ou seja, o nosso destino, que era a morte, passou a ser o destino da vida e nos colocou à espera dessa redenção na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus Cristo, no momento certo, ele veio ao mundo para remir. Jesus não veio num momento... Algumas pessoas poderiam até se perguntar, ou talvez você tenha feito essa pergunta: por que Jesus Cristo só veio tanto tempo após Moisés? Essa é uma das perguntas muito difíceis para resolver. E a Bíblia coloca que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, quando tudo estava propício para que o povo recebesse e pudesse entender a salvação. Porque nós sabemos que antes de Cristo houve todo um processo de amadurecimento do povo para que ele pudesse entender e receber esse novo pacto, essa nova possibilidade de salvação. E como já vimos anteriormente, as pessoas que viviam no antigo pacto também tiveram a oportunidade da salvação, pois eles foram justificados pela fé. Então, nós recebemos a redenção através de Cristo Jesus na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, no momento propício, nós fomos remidos por Jesus Cristo. Uma terceira bênção que é muito importante ser enfatizada é a bênção de ter sido selado pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Essa ideia do selo, ela tem muito a ver com autenticidade. Especialmente nos documentos antigos, nas cartas, elas recebiam o selo da pessoa que havia produzido aquele documento, conferindo-lhe autenticidade, como por exemplo um selo real. Você tinha lá um diploma, uma carta que lhe otorgava algum direito, alguma terra, e aquela carta, ela tinha o selo real que comprovava a autenticidade do documento. Então, o selo real, ele protegia, por exemplo, determinados locais que eram reservados, eles poderiam ser lacrados com o selo do rei, ou seja, isso garantia que aquele determinado local ele não poderia ser invadido, porque se fosse invadido, o selo teria que ser quebrado. Então, os selos, eles trazem a ideia para nós de autenticidade, de que quando você observa o selo, você tem a certeza de que aquele documento, que aquela coisa, ela é verdadeira. E o selo do Espírito Santo,
que Paulo fala aqui, também fala em Coríntios, que não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selado. O Espírito Santo, que é o nosso consolador, ele está dentro de nós como nosso selo, como nosso comprovante que nós fomos salvos. Então, ele é a presença física de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. É por isso que ele nos sela, porque o selo, quando a pessoa normalmente tinha uma cera derretida e você tinha um anel ou um sinete e imprimia naquele documento o determinado selo, você poderia ver, quando a cera secasse, que aquele documento estava lá autenticado pelo selo. E o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é justamente isso. No dia da salvação, no dia do juízo, as pessoas, Deus irá ver que nós somos selados, ou seja, a presença do Espírito Santo em nós comprova que nós fomos salvos. Então, e o Espírito Santo também é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia. A garantia que Deus nos deu, nos garantindo a herança. Ou seja, o penhor, muitas pessoas já... o preço era um tipo de instituto jurídico que dava garantia de que você iria pagar uma determinada dívida, que uma dívida seria paga. E o Espírito Santo era essa garantia de que a nossa dívida seria paga. E a nossa dívida foi paga através de Jesus Cristo, e a presença dele, do Espírito Santo em nós, dar-nos essa garantia. É por isso que o Espírito Santo é essa presença de Deus conosco, que nos orienta, que nos capacita a atuarmos no seu serviço. A presença do Espírito Santo em nós, esse selo que ele nos confere, ele nos dá a certeza de que nós somos essa nova criatura em Deus e que nós iremos agir de acordo com a sua vontade. Porque o Espírito Santo nos orienta e ele nos ajuda a entender a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é a nossa consciência cristã. Nenhum de nós tem o conhecimento de toda a Bíblia. Principalmente os novos convertidos, eles não têm o conhecimento. Mas é interessante você perceber que muitas pessoas, mesmo ainda tendo poucos dias e pouco tempo de convertida, ela passa a agir de uma maneira diferente. E como isso se explica? Se eles não tiveram a oportunidade de estudar toda a Bíblia e ter o conhecimento maior da vontade de Deus? Isso é a ação do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo faz com que nós possamos ter compreensão da vontade de Deus e agir de maneira diferente. Uma outra tópico importante que nós temos na nossa lição, que nós abordaremos, está também no capítulo 2 de Efésios, que é o processo de salvação. E Efésios 2, ele nos vai trazer 3 tópicos bastante interessantes que eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos, com as irmãs. O primeiro deles, que é a iniciativa da salvação desse processo, foi de Deus. O segundo é que é graça de Deus. E o terceiro é sobre família e cidadanias celestiais, espirituais. Então, vamos ver cada um deles. No primeiro é iniciativa de Deus. Efésios 2, versos de 1 a 5. Vamos ver esse texto. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse texto, ele é muito explícito para nos colocar que nós não tivemos a iniciativa de salvação, até porque não teríamos condições de ter, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós não teríamos condições de, por conta própria, nos aproximarmos de Deus. E Deus, ele nos deu vida, ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito. Então, todas essas entidades que nos levavam a andar segundo como filhos da desobediência. Ou seja, nós estávamos totalmente perdidos, nós não tínhamos condições de nós mesmos, pelas nossas ações, sermos salvos. Então, a iniciativa da salvação de todo esse processo foi de Deus. E é muito importante nós pensarmos nisso, porque muitas pessoas acham que elas podem fazer alguma diferença. E esse trecho que nós lemos, ele é muito claro. A iniciativa foi de Deus, porque nós estávamos perdidos em nossas ofensas, em nossos pecados, e nós mesmos não teríamos condições nenhuma. É como que nós estivéssemos lá num lago de areia movediça, a gente não teria condições de pegar um cavalo para nos tirar de lá com uma corda, porque como é que a gente poderia pegar a corda e muito menos amarrar no cavalo para nos puxar? Ou num trator, qualquer coisa. Nós estávamos afundados em nossos pecados, em nossas culpas, e nós não tínhamos condições alguma de nos salvarmos, porque nós servíamos ao príncipe das trevas. A Bíblia, ela é muito clara. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós não tínhamos condições de, por nossa iniciativa, chegarmos a Deus, porque o pecado nos separava de Deus. Então, foi de Deus toda a iniciativa do processo de salvação. Não, isso não partiu de nós, veio de Deus. Então, é sempre bom nós ressaltarmos isso, porque várias pessoas ficam pensando que elas têm condições, através de suas ações, alcançarem a salvação. Mas a Bíblia, ela é muito clara em suas regras. Ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Ou seja, os nossos pecados, eles nos levam à morte. Porque nenhum de nós nenhum judeu antes de Jesus conseguiu cumprir toda a lei, que era o requisito para a salvação. Nenhum deles. A salvação por sua própria iniciativa. Ou seja, houve pessoas, como nós estudamos, como Abraão, que foi salvo, mas ele foi salvo por sua fé, porque ele acreditou na promessa de Deus. E também aqui nós temos algo muito relevante. Nós fomos salvos por meio da fé. E esse é um dos versículos mais importantes, esse trecho aqui, de Efésios 2, de 8 a 10, é um dos trechos mais importantes que os irmãos possam saber com relação à Bíblia. Ele é o coração do conhecimento do processo de salvação. É a graça de Deus. Então esse é um versículo muito conhecido. Quem não sabe de cor esse versículo, procure decorar. Ele talvez não seja tão bonito como João 3,16, que tem uma beleza de porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas Efésios 2, 8, ele vai nos dizer a chave da salvação, que é pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação vem de Deus. Não é por minha iniciativa, não é por minhas obras, porque não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Deus nos salvou pela sua graça, pelo seu presente que Ele nos deu. E no caso, esse presente é um valor, é um favor imerecido, porque nós tínhamos pecado. Nós estávamos presos no lamaçal do pecado e Ele mesmo assim nos deu um presente. Graça, o salário do nosso pecado seria a morte, mas Deus nos presenteou com a vida eterna. E isso é graça, isso é favor que nós não merecemos. O pastor Marlisson, ele sempre costumava exemplificar graça como aquela situação que uma criança, ela faz algo, ela recebe um presente sem ser em nenhuma data especial, em nenhuma data comemorativa, e ela recebe, o pai chega com o presente e dá. Não teve nenhum motivo. E ele recebeu, a criança recebeu esse presente. E isso é graça. Não foi merecido. Mas imagina ainda a situação da criança. Ela tirou nota baixa na prova e se comportou mal na escola. E você ainda, quando chega em casa, a criança ainda recebe uma bicicleta de presente. Você pode dizer, mas isso é muito injusto, porque a criança não fez nada, pelo contrário, ela recebeu aquilo que ela não merecia. O que aquela criança que tirou nota baixa, se comportou mal na escola, fez tudo errado, ela ainda recebe uma bicicleta nova de presente? A gente acha isso um absurdo com relação à criança. Qualquer pai já procuraria jamais fazer isso, porque o filho poderia associar que fazendo coisas erradas ele ainda recebe coisas boas. Mas se você pensar, Deus fez justamente isso conosco, porque o que nós fizemos era para nós recebermos a morte, a destruição, a destituição da glória de Deus. E mesmo nós, quando estávamos lá, perdidos, no lamaçal do pecado, Ele nos presenteou com a vida eterna. Foi algo totalmente imerecido da nossa parte. E é graça. É por isso que, quando nós vamos estudar a salvação, só a graça, só a fé. E por que a fé? Porque nós cremos nessa promessa. Abraão creu e aquilo foi lhe imputado por justiça, e nós cremos na salvação em Jesus Cristo, e isso nos permitiu receber esse presente de Deus. Então a minha ação na salvação é como aquela criança que fez tudo errado e recebeu a bicicleta. A ação dela foi, eu quero essa bicicleta, e recebe a bicicleta. Então a minha ação é receber. E como a Bíblia coloca lá em Efésios 2:9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí ele complementa, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós nada do que possamos fazer fará com que possamos merecer mais a salvação. Porém, a partir do momento em que eu recebo esse presente amoroso de Deus, eu vou, como forma de agradecimento, procurar viver segundo a vontade de Deus. Agora, porque eu antes vivia na ignorância. Como diz a música, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu, seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ou seja, eu conheci Jesus, fui salvo pela graça, eu criei
e recebia a salvação. É por isso que, ao contrário de muitas pessoas quando são indagadas, como é que você tem certeza da sua salvação? Muitas pessoas vão dizer que não têm certeza, elas têm dúvida, porque uma resposta muito comum é: só Deus é quem sabe. Porém, a Bíblia, ela nos dá certezas. Se você creu, se você tem a fé que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo lhe remiu dos pecados, você está salvo. Ou seja, a Bíblia, ela não trabalha com dúvidas, ela trabalha com certeza. E nós podemos ter a certeza da salvação em Jesus Cristo. Eu posso afirmar que eu estou salvo, porque a salvação não vai depender das minhas ações. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa merecer mais a salvação. E não há nada que eu possa fazer para merecer menos a salvação, porque eu não merecia de maneira alguma. Mas a graça de Deus permitiu que recebesse o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação por Cristo Jesus. Um outro ponto importante que nós devemos abordar é sobre a família e cidadanias espirituais. Efésios 2, de 19 a 22, que diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então nós somos parte da família de Deus a partir do momento em que nós recebemos a salvação, porque nós recebemos através de Jesus o espírito de adoção. Nós somos adotados por Deus. É por isso que nós fazemos a distinção de criaturas de Deus, como todos nós fomos criados por Deus, mas somente podemos dizer que somos filhos de Deus a partir do momento em que recebemos o espírito da adoção, a partir que nós recebemos esse selo, o selo que nos garante a outorga da adoção por Deus como seus filhos. Então, Paulo estava falando para os efésios que eles não tinham nenhuma cidadania espiritual. Os judeus, eles se vangloriavam que eram filhos de Abraão e eram dignos da salvação. E os gentios, eles não tinham isso. Mas Paulo vai colocar, olha, vocês a partir do momento que receberam as bênçãos espirituais do Senhor, também se tornaram membros da família de Deus. Essa família toda especial, formada por todos aqueles que foram salvos pelo Cordeiro. E nós recebemos uma cidadania. E a ideia de cidadania já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. A ideia de cidadania naquele momento era algo muito forte, porque nem todos que habitavam, naquele momento, todos estavam sob o jugo do Império Romano e nem todos eram cidadãos romanos, nem todos tinham os privilégios, os benefícios de serem cidadãos romanos. Os cidadãos romanos, eles tinham uma proteção legal que era diferenciada com relação aos povos dominados. Por exemplo, um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado sem ter uma ordem especial, sem ter uma sentença para que ele fosse açoitado. Então, havia certas garantias que os cidadãos romanos tinham. E Paulo vem falar para os efésios que eles desfrutam da cidadania espiritual, cidadania celestial. Eles são concidadãos dos santos, ou seja, de todos os salvos. E nós somos edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, Jesus Cristo é o nosso fundamento.
a pedra de esquina, que era aquela pedra que ela colocada numa construção, que ela orientava todo o ângulo, toda a construção para que ela fosse construída, as paredes forem construídas certinhas. Então Jesus Cristo, ele ajudava na formação desse novo edifício espiritual que vai crescer para ser templo santo. Então todos nós somos edificados, fomos colocados na construção desse edifício espiritual que é a igreja. Porque afinal de contas, a igreja é a união de todos os santos. É por isso que não existe cristianismo sem igreja. Porque todos aqueles que foram salvos passam a fazer parte desse edifício espiritual, que é bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E por igreja, a gente não deve confundir templo com igreja. A gente não deve confundir denominação com igreja. A igreja é um valor espiritual e acontece independentemente de local. E nesse período de pandemia, de certa forma, nós podemos ver isso. Quando nós estamos, todos nós, mesmo em nossas casas, assistindo uma lição da EBD, ou todos estão cultuando naquele culto ao vivo, mesmo independentemente do lugar, ali é a reunião da igreja. É claro que é mais desejável que nós estejamos juntos no mesmo local, porque o calor humano, ele nos fortalece. E é muito bom estarmos juntos. Mas a igreja, ele é um edifício espiritual. Onde quer que eu vá, a Igreja Batista em São Martim vai comigo, porque eu sou parte dela. Eu sou parte e sou todo ao mesmo tempo. É por isso que Paulo vai, com isso, ele despertar a necessidade da consciência individual e, com isso, a consciência social. Eu não estou sozinho nesse mundo. As minhas ações repercutem no todo. E é por isso que é tão importante que nós estejamos sintonizados como famílias de Deus, família cristã, e consciente dos direitos e dos deveres dessa nova cidadania, a cidadania espiritual. Então, esses dois capítulos, primeiros capítulos de Efésios, eles são muito importantes e muito interessantes para nosso entendimento e compreensão da salvação, o que Deus fez por nós, as 3 bênçãos que Ele nos concedeu e sobre o processo de salvação. Então, nós devemos, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, vemos as bênçãos que Deus nos conceder, isso nos desperta, e isso deve despertar em mim, em você, a consciência da nossa responsabilidade. Eu sou responsável por transmitir essa mensagem. Eu sou um concidadão dos santos. Então, que cada um de nós possa colocar a palavra de Deus aplicada em sua vida. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa aula da EBD online, nesse período de pandemia, que é uma grande alegria nós estarmos ministrando a palavra de Deus por essa ferramenta tão importante. É sempre bom. O YouTube, ele é somente uma ferramenta. Você pode utilizar um martelo para bater um prego e edificar alguma coisa, e também pode utilizar o martelo para destruição. É a maneira que você utiliza a ferramenta que faz toda a diferença. Então eu quero desejar a você, em qualquer dia e horário que nos está assistindo, que tenham momentos agradáveis na presença do Senhor, e até a próxima aula da nossa EBD online. Que Deus nos abençoe.